Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós iremos falar sobre o cancelamento do microempreendedor individual. Quais são os motivos que determinam se o CNPJ ele é cancelado ou não? O que o MEI precisa fazer ou não fazer para que esse CNPJ seja cancelado? Em 2018, nós tivemos 1,37 milhões de CNPJ cancelado de quem é microempreendedor individual. E a Receita Federal ela está de olho aí em mais alguns para fazer o cancelamento nesse ano, tá? Até 2018 nós tínhamos a regulamentação, mas a Receita Federal não tinha colocado em prática ainda e não tinha feito o cancelamento desses CNPJs. Mas ela já sinalizou no ano passado que agora todos os anos ela vai cancelar esses CNPJs que não cumprirem aquilo que ela quer como regra, né? Aquilo como obrigatório. Existem duas coisas que podem ocasionar o cancelamento de quem é microempreendedor individual. Um é se você estiver omisso com a sua declaração. O que é estar omisso? Então, se você não fez, né, se você omitiu a entrega dessa declaração, a declaração da receita bruta do MEI, que é uma declaração obrigatória que você precisa fazer anualmente, se você não fizer essa declaração por 2 anos consecutivos, você pode ter o seu CNPJ cancelado, tá? Então, presta atenção, se você tiver com as suas declarações lá feitas em dia, ok, sem problema nenhum. Agora, se você não estiver entregando as declarações dentro do prazo, como a Receita Federal determina, pode haver o cancelamento desse seu CNPJ como microempreendedor individual. Uma outra situação é a questão da inadimplência. Mais de 60% dos microempreendedores individuais não pagam a guia do MEI de forma regular, acabam tendo débitos, né? Tem gente que tem lá 1, 2, 3 anos, enfim. A Receita Federal não vai deixar mais isso, tá? Então, se você não pagar guias durante 2 anos de forma consecutiva, é bastante tempo, né, gente? Então, tem que prestar atenção aí. Se você não pagar durante 2 anos consecutivos, você pode ter lá o seu CNPJ cancelado. Então, observa, declaração ou os pagamentos mensais, tá? Se você não tiver um dos dois, ou se você tiver os dois, né, não pagou e não fez a entrega da declaração, com certeza você vai ter o seu CNPJ cancelado. Quais são os problemas, né, quando você tem esse CNPJ cancelado? Quais são as complicações que você tem? Primeiro, é que os débitos, eles não são cancelados. Os débitos não é cancelado. Então, você precisa entender que o débito lá do seu CNPJ, daquele CNPJ como microempreendedor individual, ele não é cancelado. Não é só o CNPJ, o débito ele continua lá, vivo, ativo, e você tem que efetuar o pagamento disso, tá? Se você não efetuar o pagamento, o que vai acontecer? O débito, ele vai passar para o seu CPF, ele vai migrar para o seu CPF. E aí começa um monte de desdobramentos e de complicações. Um deles é, por exemplo, a pessoa não conseguir tirar uma certidão negativa. Então vamos supor que aquela pessoa que teve o débito lá do CNPJ do MEI, migrou para a pessoa física, ela passou num concurso público, ou ela quer, sei lá, fazer uma viagem para o exterior, e ela precisa apresentar uma certidão negativa dizendo que ela está regular junto à Receita Federal. Ela não vai conseguir. Se ela quiser fazer um financiamento imobiliário, sei lá, Minha Casa Minha Vida, qualquer coisa desse sentido, e ela precisar apresentar uma certidão negativa da Receita Federal, ela não vai conseguir, tá? Uma outra complicação é que, caso aquele CNPJ ele possua algum tipo de contrato, sei lá, com um fornecedor ou até mesmo com um cliente, aquele contrato automaticamente ele vai ser rescindido, porque não existe possibilidade de fazer um contrato com uma empresa que deixou de existir. Então, se aquele microempreendedor individual
tem o CNPJ cancelado, aquela empresa deixa de existir, e se ele tem algum tipo de contrato ativo com o cliente ou com o fornecedor, aquele contrato é rescindido. E quando o contrato ele é rescindido de forma sumária, às vezes por um erro, por exemplo, do microempreendedor individual que não fez o pagamento, isso pode ter algum tipo de complicação no contrato. Pode ser uma multa contratual que o microempreendedor individual tenha que pagar, enfim. Então é importante prestar atenção. Outra coisa é que se o microempreendedor individual ele tem conta bancária em nome daquele CNPJ. Então vamos supor que o microempreendedor individual ele abriu num determinado ano e ele foi lá no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal e fez o processo de abertura de uma conta para a empresa dele. Se ele não fizer o pagamento durante esses 2 anos e não fizer a entrega da declaração, aquele CNPJ ele vai ser cancelado. Automaticamente o que vai acontecer? Aquela conta lá no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal também será encerrada. E daí também, vamos supor que aquele microempreendedor individual tenha, sei lá, algum financiamento ou tenha alguma coisa ali que esteja atrelada àquela conta bancária. Isso pode trazer algum tipo de complicação para quem é microempreendedor individual, tá? Então tem que estar atento. Se você tem maquineta de cartão de crédito também, se você vende e utiliza aquelas maquinetas de cartão de crédito, quando a maquineta está vinculada ao seu CNPJ, que é o correto, né? Não pode estar vinculada ao CPF daquele MEI, tem que estar vinculada ao CNPJ do microempreendedor individual. Se ele tem aquele CNPJ cancelado, aquela maquineta, ela também é cancelada, ela é inabilitada. Então você acaba tendo uma série de complicações aí para depois tentar resolver com o banco, com as operadoras de cartão de crédito e tal. Isso acaba trazendo problema. Eu recebi um microempreendedor individual que ele recebeu uma notificação de cartório. A Receita Federal lançou os débitos dele e fez a inscrição em um cartório. Então ele descobriu isso como? Ele foi fazer um crediário numa loja, não conseguiu porque os débitos que estavam lá do CNPJ tinham migrado para o CPF dele e a Receita Federal tinha feito a inscrição no cartório. Então ele teve que regularizar isso antes, né, de poder fazer o crediário. Então deu maior transtorno, maior dor de cabeça. Então, agora que você já entendeu, então eu espero que você não deixe, né, o seu CNPJ ser cancelado e que cumpra aquilo que a Receita Federal determina para que você não tenha nenhum tipo de dor de cabeça, tá bom? Um grande abraço e até a próxima videoaula.